tinha uma pequena mineradora com extração de areia e cascalho. E aí a gente sofreu um problema na época com questões de climáticas, falta de areia, e aí eu quebrei. Foi minha primeira empresa. Em Uberlândia, região? Isso, era no Rio Tijuco, na cidade do Prata. A gente sofreu alguns problemas. Você chegou a quebrar mesmo? Quebrei, estava literalmente quebrado e devendo. E me levou areia. Virou e quase que me levou junto, virou né, pó. Era areia e virou pó. E aí, Ele tá rindo porque o final é feliz. Hoje então a gente ri, né? Mas na época a gente... Como a gente sabe que o final é feliz, a gente mas pode até rir. isso é importante. Eu falo, ô Pedro, só um parênteses aqui, e é verdade, né? Que a gente ganha muita maturidade quando passa por dificuldade financeira tremenda ou quando quebra. Eu falo Sim. que a experiência de alguém que chega do ponto de vista financeiro ao fundo do poço ou quebra, ela é maravilhosa se você puder contar essa história depois que você reergue. Sim. Então, se ela te dá muita experiência da musculatura. Isso Voltando. aí. E aí, diante disso, eu estava num cenário totalmente sem saber o que ia fazer e muito perdido na época, né? Devendo. Quebrei e ainda saí devendo, então ainda estava endividado. E aí a Roberta estava com esse projeto já em desenvolvimento que a gente nem sabia também na época. E eu precisando de ajuda também, né? Porque imagina, se fundar uma empresa sozinha e... Mas você já tinha fundado a empresa ou você estava em processo? Eu já tinha fundado e já tinha desenvolvido a fórmula. A gente estava em processo de industrialização. Mas você fez isso num laboratório de terceiro? Você comprou equipamentos? Eu fiz isso no laboratório do meu estágio de farmácia. Uhum. Quando no curso de farmácia a gente tem alguns estágios obrigatórios. Um deles é dentro da indústria cosmética. Então eu já vinha estudando isso antes. Eu estudei isso a minha graduação inteira. Eu não esperei finalizar o curso de farmácia para começar a fazer alguma coisa. Então, assim, foi uma história que começou lá na estética. Quer dizer, o tempo todo que você estava na graduação de farmácia, você já estava quase que obcecada com resolver esse problema. Né? Aquela coisa da dor. E um parênteses interessante que é legal, que enquanto ela resolveu fazer farmácia, esse projeto ainda não tinha vida. E aí muitas pessoas da família ficavam com julgamento. Mas a Roberta fazer farmácia... É louca. Coitada, fez estética, agora vai fazer farmácia. E aí tinha errou duas vezes, né? Porque o pessoal ficava julgando o potencial medicina, que uma graduação pode ter. Uma profissão que eu, inclusive, tenho muita admiração, mas você nasce para ser médica. Eu não nasci para ser médica, eu nasci para ser cosmetóloga. Uhum. E aí ninguém sabia que ela estava fazendo farmácia por um projeto que iria tomar uma proporção que é hoje. Então, assim, isso também é um case legal, que a gente na verdade, teve muito um processo de julgamento antes de tudo isso vir à tona. Uhum. E sim, em vários momentos a família tentando direcionar a gente para outro caminho, que não fosse através do empreendedorismo. E na sua família mais direta, pai... Quando eu falo família, são parentes mais distantes, né? E não tem muito, então, essa cultura de empreender, não, na família de vocês? Tem muito. Tem. O meu pai foi um grande empreendedor. Ele tinha uma panificadora na cidade onde nós nascemos. Uma indústria de biscoito, então é uma inspiração também. Vocês nasceram em Tumbiara, Goiás. Isso. E aí nós viemos para cá e aí foi o período dessa transição, né? O que fazer. Meu avô empreendeu muitos anos na fazenda também, que a gente carrega o legado, né? Até hoje. Isso. Temos tios empreendedores. Então... E aí eu estava nesse momento e ela nesse momento da empresa, precisando de pessoas e eu precisando de encontrar um caminho. E aí ela me convidou e convidou o Matheus. Na época o Matheus trabalhava num banco. E aí nós pegamos tudo que tinha de recurso, na época cada um, o patrocínio ajudando muito. Meu pai foi o primeiro financiador, nosso primeiro banco da Mavi. Foi um impulso fundamental. A primeira produção foi ele que pagou. O primeiro lote de produto industrializado foi ele que pagou. A gente terceirizou na época, na indústria onde eu fiz meu estágio da farmácia. Lá eu fiz toda a parte de bancada de testes. Em Uberlândia. E aí, lá nessa indústria, eu industrializei. E começou com um produto? Um único produto. Que é exatamente o produto para alisamento. Era um produto que alisava e não tinha formol. Então, como ela tinha passado por esse... Não existia no Brasil?
Ou já existia alguns? Já existia alguns. Existia alguns. Sim, okay. Mas esse produto ele foi muito pioneiro, porque o resultado que ele trazia era muito diferenciado, sabe? E a gente conseguiu desenvolver um produto que alisava sem deixar o cabelo com os tons amarelados. Então, por isso que foi um crescimento, assim, a gente teve um crescimento muito exponencial na época por conta disso, que a gente conseguia alisar, não tinha formol, não prejudicava o cabelo, a saúde de ninguém envolvido no processo e também não amarelava. E aí a gente... E quem era o seu cliente? Os cabeleireiros. A gente começou, eu lembro, a primeira venda que eu fiz foi aqui em Uberlândia para um cliente nosso aqui na época. Foi bem legal. E ele foi o pontapé inicial. Aí a gente começou um crescimento em Caracol.